Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live agora aqui sobre termo de consentimento. A gente vai aproveitar, né, esse dia do neurocirurgião aqui com vocês. E a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem a honra de trazer o nosso advogado, Fernando Godoy, para falar um pouco mais para vocês sobre o termo de consentimento, que é algo que a gente usa diariamente, né? Nos nossos procedimentos, nas cirurgias, não só a gente, né, os neurocirurgiões, mas em qualquer cirurgia. E também várias pessoas, a gente até colocou uma enquete aqui ao longo dessa semana, várias pessoas já assinaram em algum momento da vida, então vai ser interessante a gente conversar aqui hoje sobre isso e sobre vários detalhes que podem somar aí no nosso dia a dia. Então, inicialmente eu vou trazer aqui o Dr. Djalma Menendez, que ele é neurocirurgião pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e formado pela Universidade Federal da Paraíba, foi meu colega de turma, inclusive fundou a Liga de Neurocirurgia, Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neurologia da Universidade Federal da Paraíba, e vai conversar aqui com a gente, né? Vai trazer algumas questões já pontuadas para o doutor Fernando. Então, aqui o doutor Fernando já está aqui com a gente. Doutor Djalma também já está por aí. Olá, como é que tá, doutor Fernando? Tudo bem, doutora Vanessa? Seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Acho que é muito produtivo, muito interessante. E parabéns desde já para você, para o doutor Djalma e para Olá, todos. tudo bem? Boa noite. Obrigada. Boa noite, Djalma, Tudo tudo bem? bem? Como é que Parabéns tá? também, né, pelo Dia do Para todos nós, Neurocirurgião. né? É verdade, é verdade. Uma Então, tudo bem. que não é fácil, talvez uma das especialidades mais complexas da medicina que vocês exercem com maestria e dedicação. Parabéns mais uma vez. Obrigada, doutor Obrigado. Fernando. E eu estava apresentando agora o doutor Djalma, né, que é neurocirurgião, membro da nossa sociedade, que vai perguntar, vai trazer algumas perguntas, né, aqui Sim. para a gente discorrer mais sobre esse tema, né, do termo de consentimento, que é algo tão corriqueiro na vida da gente e como casou tão bem com esse dia aqui do nosso dia, né, do neurocirurgião, tá trazendo um tema que a gente acaba usando muito no nosso dia a dia e às vezes a gente não tem um momento de conversar sobre isso, de ter instruções sobre isso. Então, isso acaba sendo um presente para a sociedade. Seja bem-vindo, Djalma. Pode começar com suas considerações. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Vanessa. Acredito que você vai ficar aí monitorizando aí as perguntas, né, da live. Qualquer coisa Isso. você fala para a gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns pela iniciativa junto, né, da SBN, nessa questão digital da SBN. Acho que a chegada da Vanessa deu uma alavancada boa na presença digital da sociedade, né? Eu acho que é uma coisa bacana o trabalho que vocês têm feito, né? É notável isso, né? Parabéns ao Dr. Eberval também, né, o nosso presidente da sociedade. Atividades como essas, a gente nunca, eu não lembro, eu não me recordo, né, a gente discutia sobre temas cirúrgicos, né, sobre temas envolvendo a neurocirurgia, né, mas temas como estes, né, que envolve a questão, a relação médico-paciente, isso como o Fernando falou, que é uma especialidade em que essa questão é muito delicada, né? Então, essa questão do termo, eu vi a live anterior, que foi sobre sigilo médico, um tema super importante, foi excelente a live, né, entre a Vanessa e o Fernando, e a gente continua com esse tema agora, né, dessa questão de relação médico-paciente, proteção do médico e tudo mais, e hoje a gente vai trazer, então, sobre a questão do termo de consentimento.
né? Livre e esclarecido, né? Que tem que ser, né? Sim. Então, Uhum. Fernando, eu acho que a primeira pergunta que eu deveria fazer para você é por que que o termo de consentimento, e só um detalhe que essa live de hoje não serve apenas só para nós neurocirurgiões, Tá. né? Acho que neurocirurgiões, de maneira geral, médico de maneira geral, eles têm que ter essa noção desse assunto, têm que saber a importância disso. Então, a primeira pergunta, Fernanda, é justamente essa: qual a importância do termo de consentimento livre e esclarecido? Bom, boa noite mais uma vez e vamos lá. Eu acho que parabenizando mais uma vez bem aí a presidência da SBN por esse canal. E eu acho que a resposta era simples, porque ela decorre de dois princípios que são talvez os mais básicos e mais importantes da ética médica, que é a autonomia do paciente e a questão do direito à informação. O paciente pode e tem todo o direito, junto do seu médico, de estabelecer quais tratamentos ele quer ser submetido ou não. E o médico, obviamente, deve interferir em casos de risco, né, de perigo de vida. Então, só fazendo um breve histórico aqui, porque muitas pessoas, muitos médicos, e aí eu dou boa noite também para todo mundo que está acompanhando, aos interessados, entendem e pensam que o termo de consentimento é apenas um documento escrito que você passa para o paciente. E, na verdade, isso vai muito além dessa questão. O termo de consentimento decorre de situações que vêm inclusive da Segunda Guerra Mundial, por conta do reconhecimento da dignidade humana após aqueles experimentos horríveis que foram realizados em pessoas. E por conta daquilo, exato, a partir daquilo, após os anos 70, foram estabelecidos alguns princípios, que hoje são os princípios basilares da bioética, né, da bioética médica. Uhum. Então, ali, na realidade, ali você tem... qual que é o princípio principal da bioética? É o princípio da autonomia, né? Assim como também o princípio da beneficência, o princípio da não, ou seja, você não pode causar danos ao seu paciente e você também tem que agir em prol do seu paciente. São mais ou menos o resumo dessas duas coisas, né? Então, na realidade, o termo de consentimento ele decorre de muitas coisas. Ele decorre do Estatuto do Idoso, para você ter uma ideia. Ele decorre da Constituição Federal, propriamente dita, do Código de Ética Médica, decorre da Constituição Federal, do Código Civil. Então, é um conjunto de direitos e obrigações que o médico deve se atentar, e o paciente, de certa forma, também, que devido à importância desse assunto no tema médico. Entendeu? É mais ou menos Uhum. histórico. Não, e é tão Sim. importante que eu queria só fazer uma colocação que todo mundo que está aí participando, a gente inclusive tem a doutora Iana está aqui com a gente, a Caroline também está mandando um abraço e parabenizando a iniciativa. Manda um aviãozinho, que é esse, para compartilhar com umas 5 pessoas que vocês acham, ou médicos que vocês conhecem, neurocirurgiões que ainda que não estão por aqui, para saber um pouco mais dessa aula realmente que o doutor Fernando está dando aqui para a gente, né? Trazendo história e tudo mais. O Fernando, se você me permite, eu iria um pouquinho mais além, né? Você falou da questão dos princípios da bioética, né? Que eles começaram a criar relevância a partir da década de 70. Eu diria que o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é a materialização do princípio da autonomia. Seria Sim, a concretização, é a prova concreta do princípio de autonomia do paciente, né? Que ele tem que ter tal, essa decisão de ter essa capacidade de decidir, né? sim. E uma coisa interessante, Fernando, que você falou, partiu da questão do Estatuto do Idoso e tudo mais, e a gente sabe que hoje, né, atualmente, a medicina ela ganhou um status até de relação de consumo, né? Então, acaba que você vai comprar um produto hoje, um carro, alguma coisa, você tem aquela informação, né, do que é que aquele carro vai te dar, o que aquele produto tem, quais são as qualificações daquele produto, né? Então, acho que é super válido o que você falou. O paciente ele tem total direito de ter acesso a essas informações sobre Sim. o tratamento dele, né? Como se fosse uma relação médico-paciente, acho que é a primeira relação que tem que estar envolvida aí, e depois você entra até numa relação de consumo, no caso. Não sei se você concorda, discorda. E eu ia aproveitar e te perguntar, já tomando tudo como isso que foi falado, qual seria
o entendimento hoje do CRM, do CFM e do judiciário. Qual seria essa relação? Como é que eles olham o termo de consentimento? Como é essa interpretação deles? A interpretação é a seguinte: primeiro de tudo, você falou uma coisa muito correta, você está muito, muito atualizado. A relação entre médico e paciente, além de ser uma relação de confiança, obviamente, é uma consumo, sim. Existem algumas discussões que são a minoria. O entendimento majoritário que é uma relação de consumo. E sendo uma relação de consumo, você precisa informar o paciente. Esse é um dos direitos básicos do paciente, na qualidade de consumidor, digamos assim, ok? Já indo para a parte jurídica da coisa. Mas vamos com calma. Em relação à parte ética, conforme eu acabei colocando, existem no Código de Ética Médica pelo menos 4, 5, 6 menções à questão da autonomia e à questão do consentimento, tá? Lembrando que o que é autonomia é um princípio, tá? Então, são situações que, como que eu posso explicar? São situações que são norteadores, tá? Da ética médica. Então, na realidade, é o seguinte: ali é um dever, sim, do médico, não é uma faculdade, de prestar as corretas informações para o paciente, para que ele possa consentir, né? Então, por exemplo, além daqui, o estatuto, aliás, o Código de Ética Médica, a gente estabelece no artigo 22, 31. O artigo 22 fala: é vedado você deixar de obter consentimento do paciente, ou do seu representante legal, salvo em risco de iminente de morte. Uma ressalva aqui: o que é representante legal? Às vezes a gente não sabe o que é representante legal. Representante legal pela lei é pai, mãe, curador ou alguém que tenha a tutela desse paciente. Então, o tutor, no caso. Essas 4 pessoas são os representantes legais. Então, você precisa, quando for obter o consentimento do paciente, e é no caso dos médicos, você precisa saber quem que é e exigir da pessoa a condição de representação legal, né? Então, volto a dizer, no Código de Ética Médica, no aspecto ético, é super crucial, é basilar, é um dever do médico prestar esse tipo de informação. No aspecto aliás, o entendimento do CFM ainda tem algumas curiosidades interessantes. O CFM entende que até uma troca de médico, por exemplo, eu como paciente estou sendo atendido por você, doutor Djalma, mas no decorrer do caminho eu vou ser atendido pela doutora Vanessa. Eu preciso consentir isso, sob pena da doutora Vanessa estar respondendo por uma infração ética. Parece estranho, mas são as coisas que realmente existem e, de fato, isso é um processo que realmente aconteceu. Cirurgia estética, muito comum. Como que seria esse exemplo? No caso, se eu peço um auxílio, digamos? Sim, paciente que está sendo tratado com o doutor Djalma. Por algum motivo qualquer, eu acabo sendo transmitido, esse atendimento, transferido. Essa assistência acaba sendo transferida para você. Eu, como paciente, preciso ter ciência que isso vai acontecer. Porque, por algum motivo, eu não... Claro, tem que ser conversado. Tenho essa relação de confiança com você, doutora Vanessa. Você entendeu? Um exemplo hipotético. Entendi. Vou deixar claro aqui. Então... Não, claro, sim. A ideia é justamente essa. Não precisa ter... Não, sim, é muito legal. Mas assim, se por acaso, porque a gente recebe muita avaliação, pedidos de avaliação no hospital, né, por exemplo. Então, geralmente as equipes conversam com o paciente antes de fazer essa solicitação e de chamar, mas não necessariamente existe um certo documento. É importante que isso seja documentado e o paciente deixe por escrito alguma coisa que consente esse chamado, digamos. Ou, enfim, porque eu acredito que na prática isso não acontece, né? Pelo menos no meu entender, não. Quando me ligam, muitas vezes a enfermeira liga ou o próprio médico que está cuidando do paciente pedindo avaliação. Geralmente isso não acontece. Como que deveria ser, na verdade, né? Na verdade, minha dúvida é essa. Como que seria o correto? Muitas coisas que acontecem na vida real não são as mais adequadas no âmbito jurídico. Isso também não é algo fora do comum, mas no ambiente, numa análise jurídica, seria irregular. Então, sim, o paciente precisa ter consentimento, ele precisa saber disso, ele precisa ser informado que, por algum motivo, o doutor Djalma, a doutora Vanessa, não poderá continuar nessa assistência. E, por conta disso, vai ter que haver uma substituição na assistência médica, e aí seria, sim, recomendável
mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do consentimento escrito sobre isso. Isso foi um processo que tramitou, foi até o Conselho Federal de Medicina e acabou tendo um desfecho favorável, mas é um case de típico que a gente coloca, tá? Ô, Fernando, aproveitando esse gancho da pergunta da Vanessa, você até falou, é necessário consentimento escrito. Mas, por exemplo, se eu coloco na evolução no prontuário do paciente, que o paciente está ciente, que aceita a troca de titularidade ou a troca de equipe, isso é válido como termo de consentimento também? Ou não? Eu preciso ter um papel à parte que o paciente assine que esteja ciente dessa troca, exemplo. Totalmente válido. Totalmente válido. Muitos médicos entendem que o prontuário é só um documento de anamnese. Não. O prontuário ele contempla uma série de situações, uma série de prescrições, de ocorrências, de condutas, de ausências do paciente, de tudo. Inclusive é assunto de uma próxima live, né, Fernando? Pois é. É isso mesmo. De tão importante que é. Prontuário médico. Prontuário médico, eu diria que o prontuário médico e o termo de consentimento são os dois documentos mais importantes para o médico. Mas eu deixo uma ressalva aqui, e quero deixar isso bastante registrado. O termo de consentimento não serve para o médico se defender de algum processo judicial ou administrativo, mas serve para provar que ele deu uma boa assistência para o paciente. Você entendeu a diferença? Não é um documento de defesa no médico. Vou fazer um termo de consentimento e a partir dessa assinatura estou livre de qualquer situação. Não é ideia. Não é essa ideia. É uma prova de demonstração de boa-fé, confiança e de que, de fato, o seu paciente está sabendo o que está acontecendo com ele. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2000, uns 2, 3 anos atrás, eu fui submetido a uma cirurgia de emergência. Uma loucura. E aí, fui atendido por um excelente médico e chegou o primeiro dia de internação, o segundo chegou o dia da cirurgia. Muito bem. E eu só estranhando, falei, cadê o termo de consentimento? Pois bem, o termo de consentimento foi entregue pelo meu médico no momento que eu fui entrar na sala de cirurgia. Então, assim, aquilo lá não tem efeito legal nenhum. E é uma coação. Porque é óbvio que eu assinaria até um cheque de R$1 milhão ali. Já foi para lá, né? Já está lá. O termo ele não passa mais a ser livre, né? Não é mais um termo livre. Não, é praticamente um termo obrigatório, né? Não é esclarecido, não é um termo, é um documento legal e válido, de jeito algum, está totalmente equivocado isso. Então, já adiantando, talvez vocês forem perguntar, que é uma pergunta interessante, qual o momento de você entregar esse documento para o paciente? O documento... Não, inclusive, esse ponto é muito importante, Fernando, porque muitas vezes a gente não consegue entregar antes. Por exemplo, esse sábado eu fui fazer um procedimento que eu faço, geralmente eu tenho o costume, você vai responder se é o ideal ou não, mas geralmente eu procuro entregar quando eu estou explicando ao paciente do procedimento, antes de enviar, inclusive, até o pedido, e já conversar, já tiro todas as dúvidas, enfim. E daí, quando chega lá no procedimento, no dia do procedimento, muitos hospitais querem que a gente faça lá no dia, na hora e com a data. Eles não disponibilizam o termo antes para que a gente possa fazer ou algum impresso que a gente possa fazer antes. Então, esse é um impasse que existe em alguns locais aqui, no caso aqui de São Paulo, né, que é onde geralmente eu atendo. E essa é uma dúvida muito recorrente. Aí eu queria também saber disso que você comentou. Às vezes, primeiro de tudo, quem entregar o termo de consentimento, você regiu corretamente, é você, médica. Não uma enfermeira administrativa ou alguém da administração da instituição. Não. Porque só você sabe quais são os eventuais riscos, a conduta que eu tenho que tomar no pós-operatório, quais medicamentos eu tenho que tomar. O termo de consentimento você tem que deixar bem claro ali que eu posso não consentir, posso não concordar. Então, na realidade, a recomendação que eu costumo dar principalmente para os neurocirurgiões, que a gente já tratou isso no passado, é que seja dado com pelo menos, se possível, cirurgias com 5 dias de antecedência. Sim.
Até Uhum. dias de antecedência, deixa o paciente levar para casa esse termo de consentimento. Não é um documento com letras minúsculas que ninguém consegue entender nada, com um tecnicismo médico que também ninguém entende nada, e, no final das contas, eu vou falar o quê? Eu vou assinar, né? Eu vou acabar assinando. Não. Existe uma série de regras e uma série de informações que precisam ser colocadas, mas isso, não sei se eu já posso adiantar aqui esse assunto, hoje segue o jogo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando, esse exemplo que você citou aí, seu exemplo, né? Mas, por exemplo, pacientes que vão fazer uma cirurgia estética. Então, assim, não é uma emergência, a pessoa pode pensar, avaliar e tal. Mas, às vezes, você está diante, principalmente em neurocirurgia, com doenças muito graves, né? Um tumor cerebral muito grave, um glioblastoma, ou um aneurisma cerebral que rompeu e o paciente está consciente, ele tem a capacidade de tomar a decisão. Eu posso chegar para ele e eu posso induzir e tirar aquele efeito livre do termo de consentimento, falando para ele, ó, ou você opera ou você tem um risco altíssimo de morrer. Isso, colocar essas estatísticas, colocar esse risco grave de fazer com que o paciente ele não tenha outra opção de pensar sobre o tratamento dele. Isto é colocado como uma coação ou é colocado assim, não, se você está informando sobre a doença do paciente. Entendeu? Oi? Fernando? Acho que... Eu não sei se ele tá ouvindo. Tá ouvindo? Eu acho que, não sei, estão todos ouvindo bem? Para mim, cortou bastante, Cortou um pouco? até congelou, inclusive, a imagem do Djalma agora. Tá, eu vou perguntar Não sei de se novo. todos me ouvem bem ou não. Acho que o dele tá lento. Agora estamos ouvindo, mas cortou um pouco a sua imagem. Tá ouvindo agora, Fernando? Acho que agora tá, né? A minha? Não sei, ele Acho não que não, hein? respondeu. Eu acho que tá com um ouvindo. delay. Tá ouvindo? Pronto, agora sim. Agora sim, Djalma. Você consegue me ouvir bem, Fernando? Estou ouvindo. Eu acho que ele tá com algum... Consigo ouvir bem. Pronto, fala. Pode falar de novo, Djalma. Não, é o seguinte, você colocou que você assinou o termo de consentimento prestes a entrar na cirurgia, né? Na porta, no centro cirúrgico. Sim. E isso você não chegou com aquele seu direito de estar sendo informado, de saber se vai querer ser tratado ou não. Mas aí, às vezes, tem cirurgias que são eletivas, que você tem esse tempo para pensar. Mas tem casos, principalmente em neurocirurgia, que não tem muito tempo tem que ser decidido naquele momento. Então, por exemplo, é um tumor cerebral que o paciente tem que operar nos próximos dias. É um aneurisma que rompeu e o paciente está consciente, ele tem capacidade de tomar a decisão. Se eu coloco para o paciente que ele tem um risco, se você não fizer a cirurgia, você vai morrer, ou tem um risco muito grande de evoluir com uma sequela neurológica. Eu estou fazendo um pouco disso, de assinar o termo na beira da sala de cirurgia, ou isso é válido no sentido de estar informando ao paciente sobre a condição de saúde dele? Eu acho que ele tá Nossa, acho que cortou de novo. Realmente deu uma cortada de novo aqui. Você conseguiu ouvir? Se eu continuar falando e não tiver legal, vocês me informam. Tá bem, mas você conseguiu entender o que ele falou? O que o Djalma falou? Eu acredito que sim, Vamos ver se eu consigo responder. A questão de expor os riscos, né? Quando você expõe os riscos, se você, enfim, se é um risco muito grave, digamos, de risco de vida, por exemplo, se o paciente não tratar, né? Se isso pode ser enxergado apenas como informação ou se seria uma coação, digamos, tá? Aí só um detalhe aqui que o Marco colocou, que ele concorda bastante com o seu posicionamento, que o paciente pode alegar que assinou ali, que ele estava sob forte emoção. O Marco Mazulo fez esse comentário aqui. Desculpa, pode continuar. Não, você como médico, vamos ver, realmente tivemos alguns cortes técnicos aqui, e se não tiver legal, vocês avisam que eu tento resolver. A questão é o seguinte, você deve realmente colocar ali todas as questões que envolvem, inclusive os riscos que pode envolver isso. Isso não é por alguma. Você tem a obrigação de fazer isso, inclusive. Ok? Na realidade, o que eu fui submetido ali é que ali não teve oportunidade de eu pensar a respeito, de saber quais são os riscos.
Por exemplo, eu poderia muito bem ver que a cirurgia seria uma cirurgia super invasiva e eu poderia tentar buscar uma outra alternativa. Como assim? Eu poderia discutir com o meu médico através dessa autonomia que eu, como paciente, tenho. Ok? Então, é esse o ponto. Agora, o que você está fazendo, não. Está super correto. Não sei se consegui responder a sua pergunta direitinho. Mas está correto. Você tem que agir dessa forma e não é regular, não. Tá. E outra coisa que você comentou também é a questão que quem deve aplicar o termo, né? Você falou que não pode ser a enfermeira. E o que acontece hoje, na prática, é que houve uma crescente na questão de... Acho que a conexão dele está... Não, mas eu acho que ele tá ouvindo. Tá ouvindo. Às vezes a imagem... Teve uma crescente nessa questão de acreditação dos hospitais. Acabou que os termos de consentimento hoje em dia, eles estão quase praticamente já customizados, né? Ele virou um papel a mais que o cara tem que preencher para assinar. Oi? Tá estranho, Fernando? né? Talvez Eu se ele acho que agora sair, parou. e voltar de novo, Van. Pode ser também. Eu acho que... Fernando? Eu acho que agora saiu. Agora perdeu total. Então, o Felipe está colocando aqui que o Isso. termo quem tem que aplicar é o médico. Isso Isso, mesmo, Felipe. isso. Não pode ser a Então, secretária, não pode ser a enfermeira, não pode ser, tem que ser o médico, né? O problema é que o que eu ia perguntar para ele era que, assim, hoje o que acontece? Você tem os hospitais estão quase todos com acreditação, né? Então, os termos de consentimento já é um documento pronto que a pessoa vai lá, nem lê, assina, entrega e vai, entendeu? Então, o que acontece é para o médico, ele que tem que aplicar esse termo, né? E não deixar para a secretária, para a enfermeira, para qualquer outra pessoa, né? Então, criou muito essa questão, porque ficou tão fácil de você aplicar o termo que acaba que o cara entrega lá a papelada como se fosse um papel a mais, né? mas um Não, detalhe, é não... uma coisa que a gente vai conversar também com o Fernando, assim que ele voltar, sobre a questão de tem que ser o termo ele tem que sempre que ter algo que seja específico para aquele caso. Então, por mais que os hospitais customizem, né? Enfim, tem o Isso, termo ali, sempre tem uma partezinha ali que você coloca o nome do procedimento, uns riscos específicos, alguma coisa a mais assim, que daí vai deixar o termo mais específico para aquele caso, digamos, né? assim. E outra coisa, até que o Fernando estava colocando, Van, que ele estava falando do termo, que ele não é de proteção, ele não é para vocês, por exemplo, que muitas pessoas pensam, o hospital coloca esse termo para se proteger. Não é para proteção do hospital, né? É para proteger a relação médico-paciente, né? Então, Sim. acho que ele voltou aí. Oi, Voltou. Fernando. Aí. Pronto, agora... Os problemas. Não, a imagem agora está até melhor. Melhorou, Eu acho que vai dar certo. A gente estava comentando aqui, Fernando, da questão que hoje os hospitais, a maioria dos hospitais, eles estão quase todos tendo a acreditação, né, das comissões de avaliação e tudo mais. E os termos de consentimento hoje, eles estão praticamente todos customizados. Ele já vem pronto, onde você só assina. E aí eu ia te perguntar sobre esses termos, né? E se a gente deve levar em consideração esses termos, se a confiabilidade nesses termos, ok, eu tenho que ter o meu termo próprio ou eu posso me confiar no termo que o hospital oferece? Olha só, quem faz a cirurgia é você. Então, na realidade, você precisa ter uma noção de que se esse documento está apto. Né? Eu sempre defendi que o termo de consentimento existe um padrão, mas não existe um modelo. Não sei se são sinônimos ou não, mas são questões que você organizado de forma alguma. Travou de novo, estou vendo todo mundo congeladinho. Não, e a sua imagem está congelada também, mas juntos? o seu áudio está bom. Aqui? Pelo menos o áudio a gente tá ouvindo. Estou ouvindo. O áudio sim, mas a imagem está rodando.
Oi, Agora voltou a agora imagem. voltou. Você tá pertinho do roteador aí? Ivan, acho que a internet dele tá. É, agora caiu, tá rodando de novo, né? Uma coisa também que ele. Agora Voltou. sim. Estamos ouvindo, mas Alô? a imagem não. Alô, Qualquer alô? coisa pode falar. Estamos ouvindo, Fernando. Eu não sei se talvez seja melhor. Desculpa, Acho que. Djalma, você ia falar o quê? Você estava falando o quê? Não, é uma coisa também, isso que ele falou, né? Eu quero saber dele, esse termo de consentimento que o hospital dá, eu fiquei curioso para saber, né? Pois é. Não, porque é Que a uma gente, coisa que a gente precisa ter essa resposta. então, a gente faz com esse termo, eu nunca nem pensei em fazer um segundo termo com algum dado O pessoal que específico. está aqui na live, vocês usam esse termo do hospital? Vocês fazem um termo a mais lá no consultório também? O que é que vocês fazem geralmente? Coloca aqui pra gente saber como é que está sendo aí com vocês. E uma coisa Vamos que ele ver. estava falando, que eu acho que tem que ter muito cuidado também, são os termos que você usa, né, no termo, né? Você não pode usar termos técnicos, né? Uhum. Até o Marcelo Ferraz está Aqui, ó. perguntando aqui. Boa noite, doutor Marcelo. É, Fernando, vamos aproveitar um minutinho que melhora a conexão quando você entra. Então, assim, primeiro, o que deve ter nesse termo, né? E se a gente pode confiar enfim, esses que tem ali no hospital. E uma coisa que o doutor Marcelo Ferraz está perguntando aqui é se é necessário um termo para cada tipo de procedimento e suas complicações específicas. Meio que juntar tudo. Eu vou tentar fazer todas as respostas de uma forma rápida. É incrível como esse programa... Enfim, hoje é a segunda live. Até a sexta, eu acho que as coisas vão melhorar. Vamos lá. Então, tá bom. Vamos lá. Primeiro de tudo, respondendo a pergunta, doutor Djalma, não, esse documento não é recomendado. É importante que você tenha um documento que seja moldável, um documento que você faça, um documento que tenha espaços, lacunas para preenchimento, inclusive do paciente. Porque aí sim, não dá para negar, é um documento que vai servir também para te proteger uma eventual demanda administrativa ou judicial. Então, é importante que tenha ali a assinatura do paciente, obviamente com duas testemunhas, mas que seja um documento não pré-formatado, não modelado, mas um documento que você personalize esse documento, ok? Então, essa é a minha recomendação como advogado. Em relação ao Dr. Marcelo Ferraz, um excelente neurocirurgião, mando um abraço para ele aqui agora, um amigo pessoal também. O Marcelo Ferraz perguntou se precisa de vários consentimentos. Eu entendo que precisa, sim, de vários consentimentos se a terapia, por algum momento, mudar. Eu acabei de dizer aqui se existiu até um processo ético contra o médico que mudou o paciente, que mudou o médico, né? Então, o paciente foi acionado. Então, na realidade, não é um documento único, não é uma carta branca, não é um escudo onde o médico coloca e está tudo bem. Não. Precisa, sim, determinado tipo de procedimento, determinado tipo de medicamento que vai ser diferente, que vai mudar por algum motivo, você precisa consentir e pegar a anuência do paciente, sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, só mais um detalhe. Eu fiquei um tempo que preciso falar bastante, agora que eu fiquei sem falar. TFM, deixa eu dica aqui para vocês agora, uma dica prática para os médicos. Recomendação 01 de 2016. Essa recomendação 01 de 2016 consta ali até a forma de linguagem, o tamanho da fonte que deve ser utilizado. Ok? Claro, para os associados da SBN, eu já providenciei um modelo, volto a dizer, não sim, é um padrão, digamos assim, não é um modelo, mas onde o médico pode utilizar, porque ali consta tudo, ali consta todas as recomendações do que pode acontecer, o que não pode acontecer, tudo que o paciente precisa saber. Depois vamos disponibilizar o link para vocês aqui depois da live. bacana. Combinado, doutor Fernando?
E o Kyles até comentou aqui que ele faz, além do termo específico, ele faz esse genérico, ele faz o genérico do hospital, que sempre vem um espacinho para a gente colocar o nome do procedimento, algumas coisas a mais ali, Fernando. Mas ele, além disso, faz um termo específico com as complicações específicas, enfim, como você orientou. Djalma, você ia fazer mais uma colocação? Não, eu ia perguntar para ele, né, se existia alguma condição onde o termo de consentimento poderia não ser obrigatório, uma condição de exceção. Cirurgia de urgência, emergência, alguma coisa assim. De forma geral, e aí a gente está entrando num assunto que é polêmico também, que mais para frente a gente pode falar, que é sobre a recusa terapêutica. Tá? Esse é um assunto complexo. Mas que na realidade é o seguinte: de forma geral, o paciente rígido, lúcido, maior e capaz, ele pode sim estabelecer ali uma autonomia médica, ele pode exercer autonomia médica, e o paciente e o médico tem que compreender, né, essa situação. Então, sim, de forma geral, o paciente tem esse direito de ter essa autonomia. Mas a única exceção é em caso de perigo de morte. E aí, por exemplo, imaginem vocês que durante um procedimento acontece alguma situação que precisa ser feito algum outro procedimento. Teria qualquer cabimento parar a cirurgia e pedir para algum representante legal consentir o tipo de procedimento. Jamais. Né? A recomendação é que, em caso de extrema urgência e perigo de morte, faça o procedimento. Tá. Ô, Fernando, e existe um consentimento presumido? Por exemplo, o paciente tem uma condição grave, ele está procurando pronto-socorro para ter um tratamento para aquela condição. Ele está com uma dor, ele está com alguma queixa, ele sabe que, por exemplo, tem uma hérnia de disco e ele precisa ir no pronto-socorro porque ele está com a dor e ele sabe, teoricamente, que ele pode receber medicação intravenosa, ele pode necessitar de uma cirurgia. Então, teoricamente, isso aí estaria presumido que ele estaria buscando esse tratamento. Existe esse consentimento presumido ou não? Tô achando que você tem algum pezinho no direito ali. Não sei. Talvez alguma coisa. Tem que estudar um pouquinho, né, de tudo. Então, tem que saber de tudo um pouco, né? Eu acho. Isso é discutível. Isso é discutível. Eu não vou negar para você que não, que isso é mentira. Evidente que ele vai precisar, ele sabe que vai se submeter a algum tipo de tratamento medicamentoso e até alguma intervenção. Mas isso é discutível. A recomendação é que, se não conseguir pegar com o paciente, pegue com o representante legal, tá? Essa é a recomendação. Tá. A gente estava falando da questão da urgência, né? Da questão de não ter necessidade de parar a cirurgia para pegar o consentimento e tal. E aí eu vou colocar mais fogo vou colocar mais lenha na fogueira aqui ainda. Paciente que já manifestou explicitamente que não deseja receber transfusão de sangue por questões religiosas. Como é que fica a questão do termo de consentimento nesse tópico aí de transfusão de sangue, paciente de questões religiosas, não quer receber transfusão, quer receber, enfim. Bastante complexo esse tema. Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim? Eu já passei uma vez. Mas assim, o risco cirúrgico de sangramento do meu caso, a cirurgia de coluna era muito baixo, né? Acabou que a gente fez sem a necessidade de transfusão, nem nada, nem... Enfim, o paciente manifestou o desejo de não receber sangue caso acontecesse alguma intercorrência. Acabou que não precisou, enfim. Mas fora isso, não sei como foi a experiência da Vanessa, mas... Também foi uma cirurgia de coluna. Era uma cirurgia pequena, eu acredito que eram 2 níveis, assim, não, era algo que a gente imaginou que não fosse precisar e acabou que foi tudo bem, não precisou. Mas é tenso, realmente, né? Foi durante a residência ainda, inclusive. Eu lembrei de uma situação agora que foi até engraçada, porque... Não engraçada, mas assim, o paciente ele tinha um aneurisma roto e ele precisava operar. Um aneurisma roto já tardio, então o paciente estava consciente e tudo mais, ele ia para uma cirurgia de uma clipagem de um aneurisma. Então, assim, o risco de sangramento era grande, né?
e ele não era ele não tinha uma questão religiosa envolvida, mas a esposa dele tinha. E a esposa falou que ele não iria operar porque ele não poderia ser submetido a ter um risco de receber transfusão sanguínea. E esse impasse ficou, assim, momentos antes da cirurgia. Opera, não opera, opera, não opera, cancela, não cancela. Aí no final, eu sei que o cara ele não era muito religioso, o paciente não era muito religioso. Ele acabou que falou, quer saber de uma coisa? Faz logo a cirurgia, não sei o que. Ele acabou que brigou com a esposa, depois eu não lembro qual foi o desfecho. Mas ficou um impasse muito grande entre a esposa, que era da religiosa, não aceitava a transfusão sanguínea, e o esposo que, assim, estava acompanhando a esposa, mas não... E acabou que... Mas fora isso... E nesses casos, Fernando, mesmo o paciente indo lá e assinando que aceita o sangue, se por acaso ele receber, a família se sentir lesada, ela também pode entrar e fazer uma reclamação, né? Eu sei que tem toda essa complexidade aí em volta. Pode. Funciona assim. Como que a gente deve agir, né, nesses casos? Os membros da comunidade de testemunhos de Jeová, especificamente, realmente têm esse princípio de que não pode receber nenhum tipo de sangue pela via venosa ou oral, até inclusive pautado em diversas passagens bíblicas, que é bastante é um argumento bastante relevante. O que engloba aí? A Constituição Federal entende que a religião é um direito fundamental e que, nesses casos, a recomendação é o seguinte: se não for necessário fazer, não faça. Ou que, no momento da internação, informe: olha, nós vamos fazer tudo para que não seja necessária uma transfusão sanguínea. Mas se precisar fazer, eu vou fazer. Porque se não fizer, eu vou ser penalizado por crime de omissão de socorro, ok? E eu vou ser penalizado por outras questões mais no âmbito jurídico. Então, na realidade, tem que deixar bastante claro para o paciente essa informação. A recomendação que é o seguinte, respeitar, obviamente respeitar, acatar esse tipo de conduta, que nem vocês mesmos fizeram, não precisou, e aí vocês não utilizaram. Mas, em caso de necessidade, deve fazer, sim. E isso já existe, é um entendimento consolidado, tanto no judiciário como no aspecto administrativo. Tem uma passagem interessante. Tem um caso emblemático aqui em São Paulo, onde a mãe e a avó de uma menina de 11 anos negou que essa menina fizesse transfusão sanguínea. E ela precisava fazer. Pois bem, o médico, obviamente, acabou fazendo a transfusão, salvou a menina, graças a Deus a menina estava super bem, e posteriormente essa mãe e essa avó foram denunciadas criminalmente pelo Ministério Público por omissão de socorro. Então, na realidade, a recomendação é, na dúvida, faça, porque vocês são regidos pelo princípio da bioética, da beneficência, vocês precisam fazer de tudo em prol do paciente, ok? Não é, geralmente, o outro lado, é um constrangimento legal você fazer isso, né? E até uma lesão corporal você fazer isso. Mas, precisando, a recomendação é que façam. Excelente. E, Fernando, nesse momento aqui, a neurocirurgia SC, tá perguntando aqui, que nesse momento, e isso está sendo excelente sua pergunta, a neurocirurgia SC, a gente tá diante desse caos agora da pandemia, né, aumentando aí dia após dia, e existe um risco também associado, não só ao procedimento, mas simplesmente ali pela ida ao hospital e pela infecção, digamos, ali intra-hospitalar. Então, como que a gente deve se posicionar perante a isso? Alguns hospitais já estão começando a adotar um termo que se chama até um termo COVID, que o paciente, quando está ali internando, ele aceita o risco que existe de uma infecção intra-hospitalar ou, enfim, que é um risco que está existindo em todo lugar, mas a gente sabe que no hospital, que as pessoas estão ali se tratando, por mais que a gente tenha áreas COVID-free, áreas que são COVID, existe um risco maior. Então, como que deve ser nesse caso? Eu sei que é algo muito novo, né? E não é especificamente o tema, mas eu acredito que está junto aí. O que é que você acha que a gente deveria fazer nesse âmbito desse termo COVID?
Excelente pergunta. Não sei quem que fez, mas excelente pergunta e parabenizo pela pergunta. Na realidade é o seguinte, lembra que eu falei no começo? O termo de consentimento não é um documento enlatado, que a gente chama assim, que a gente pega na prateleira. Não, é um documento que tem que ser moldado de acordo com a necessidade. Em relação à questão hospitalar, o hospital responde pela prestação de serviços ao paciente. Então, sim, se eu entrei sem Covid e lá eu peguei o Covid, não vejo como impossível dele de reclamar isso numa eventual instância administrativa, falando que não teve os cuidados necessários com relação a ele. Então, sim, coloque sim no termo de consentimento essa questão, que você não consegue, como que eu posso fazer, blindá-lo em relação à questão do Covid, que existe esse risco sim, E aí sem dúvida nenhuma. o correto é colocar o detalhamento ali nos riscos, no termo de consentimento, ou fazer um termo à parte? Neurocirurgia SC, qual que é o neurocirurgião? Eu não sei especificamente, eu não estou conseguindo ver a foto, que é muito pequenininha. É pequenininha, não dá para ver. Se puder colocar o seu nome e sobrenome para a gente poder falar aqui. Então, mas como que seria o ideal, Fernando? Colocar ali nos riscos do termo, ou fazer uma parte, ou fazer os dois? O que é que seria ideal? Olha só, doutora Vanessa, a relação médico-paciente sempre foi regida pela confiança. Pedro Melo, é o Pedro Melo que está perguntando. Desculpa. Pedro Melo. Sempre foi regido pela confiança. Eu não posso chegar no meu médico e no final da consulta assinar um calhamaço de papéis. Porque eu vou me sentir ali, falei, opa, peraí, tem algo errado aqui. Caramba, eu estou indo para uma cirurgia para me curar ou eu estou fazendo um contrato de risco com o meu médico? Então, a recomendação é que você utilize os seus documentos básicos. Quais são? Prontuário e, segundo, o termo de consentimento. Volto a dizer, o prontuário não é só anamnese. O prontuário serve até para anexar documentos. Você pode fazer isso no prontuário, ok? Então, coloque tudo isso em um único documento. Não faça um calhamaço de documentos, porque isso só vai afetar a relação médico-paciente. Que é o que a gente vê hoje em dia, né? Você tem um termo de consentimento do cirurgião, um termo de consentimento do anestesista, um termo de consentimento que ele vai internar na UTI, um termo de consentimento que ele pode receber, se ele aceita a transfusão sanguínea, que ele aceita procedimentos invasivos. Eu já contei 5 termos. Então, assim, é aquilo que você falou, parece que é Eu estou comprando um carro usado. Exato. Eu estou cuidando da minha saúde com o meu médico de confiança, né? Eu acho que é por um documento só, resume no documento só, não precisa ser 2 linhas, pelo contrário, pode ser um documento com fontes largas, fonte número 12, fonte Arial, colocando ali tudo que realmente consta, o que pode acontecer, e sempre por escrito. Não existe uma recomendação se tem que ser verbal ou por escrito. Não existe. Mas a recomendação é que seja feito por escrito. Uma ressalva apenas tem alguém assistindo, apenas para os médicos relacionados ao planejamento familiar, somente é sobre esse assunto, a lei exige que seja um consentimento escrito, inclusive assinado pelo cônjuge. Tirando essa hipótese, não existe um termo de consentimento específico que possa ser exigido, não existe. Mas a recomendação é que seja feita de forma escrita, com certeza. Perfeito. Muito obrigada. Tem mais alguma dúvida, Djalma? Na verdade, as dúvidas aqui do pessoal, acho que foram todas respondidas, Fernando. Eu queria só pedir para a gente tirar uma foto aqui para documentar essa nossa segunda live, pedir para o pessoal que está aí ajudar a gente. Na verdade, parabenizando, né, os neurocirurgiões que estão aí participando e vivendo, né, esse dia aí com a sociedade. Muito bom. Então, queria agradecer e também passar as palavras, inclusive, do Dr. Eberval também, que já mandou uma mensagem aí logo cedo através do Rios, né? E que alguns de vocês também receberam através do WhatsApp. Mas quem não viu ainda, tá lá a mensagem. E uma das bases, né, dessa gestão é realmente a defesa profissional, e o doutor Fernando está aqui ajudando bastante a gente e somando bastante nisso. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Fernando, agradecer muito também o doutor Djalma por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente,
para somar, né, e trazer até a parte prática mesmo, né, do dia a dia. Na verdade, a ideia é a gente sempre tá trazendo o máximo possível, né, de membros, né, da nossa sociedade para estar enriquecendo cada vez mais esse nosso bate-papo. Então, muito obrigada ao doutor Djalma começando aí, o Evandro Batista parabenizando, doutor Marcelo Um também, abraço para o Evandro. o doutor Marco, Ludmila, agradecendo, parabenizando a todos e parabenizando o excelente trabalho. Interessante. O Alencar perguntando aqui se ele, quando o paciente, interessante, inclusive, muito bom, Alencar. Quando o paciente é analfabeto, o que fazer? Infelizmente, a gente tem um índice alto ainda no nosso país, né? Fernando? Não sei se cortou. Você me ouviu, Fernando? De novo, o mesmo problema. De novo? Não. Obrigada, Carlos. Muito bom agradecendo os esclarecimentos. Parabéns a todos. O doutor Ítalo está aí também. Doutor Ítalo que sabe tudo, né, dessa parte de defesa profissional, está aí como secretário. Obrigada pela presença, doutor Ítalo, e parabéns também aí pelo seu dia. O doutor Fernando, o senhor ouviu a dúvida do doutor Alencar? Perfeito. Sim. O que fazer nessa situação? Representante legal. Buscar o representante legal e saber quem é o representante legal. Ok? É isso. Quem é o representante legal e buscar uma informação, uma autorização desse representante legal. Não é só o representante. Eu sou o representante dele, a mulher. A mulher não é representante de nada. Tá? Isso é uma brincadeira aqui, mas é representante legal, um representante, mulher que eu digo mulher esposa, tá? Esposa, sim. Claro. Como esposa também não seria se a esposa for analfabeta. E tanto o marido como a esposa, irmão, etc., não é representante legal. Esses são meros representantes da família. Representante legal são aqueles que eu falei: pai, mãe, tutor e o curador. Então é importante buscar algum tipo de informação, algum tipo de consentimento dessas pessoas, ok? E claro, na última hipótese, se você não achar nenhuma dessas pessoas, às vezes é uma pessoa já idosa, como você vai buscar o pai de uma pessoa idosa? Não tem... Aí você acaba pegando a autorização do representante de alguém mais próximo, um irmão, um cônjuge, alguma coisa nesse sentido, ok? Mas essa é a ideia. Perfeito. Eu acho que é isso, então. Obrigado pelo convite, fico à disposição. Não vou dar spoilers, mas eu vi os temas das próximas lives já. Nossa, tá imperdível, muito bom mesmo. São temas bem interessantes, coisas do dia a dia, da prática médica. Vocês estão de parabéns mesmo. Já não muito vejo obrigada. a hora da Todo mérito méritos do Dr. Fernando, Dr. Beval e Dr. Wilker, né, que estão aí por trás. Show de bola. É claro que existem também, a gente está totalmente aberto para todos os membros que quiserem sugerir temas para a gente trazer para cá, né, nessas nossas reuniões quinzenais, esses nossos bate-papos quinzenais. Então, muito obrigada também aí pelo seu feedback, Djalma. Espero que esteja contribuindo, né, e somando. A gente teve um feedback muito bom sobre a primeira, eu espero que agora também, e isso é só um passo a mais de cada vez, né, para somar aí no conhecimento, inicialmente nessa parte de defesa profissional, que a gente, infelizmente, não tem, né? Durante a residência a gente passa ali, mas não recebe muito esse contato. A gente tem que buscar pesquisando em site, lendo aqui, lendo ali, código de ética do CRM. Então, a gente, como neurocirurgião, a gente tem essa coisa de estar estudando sempre, né? Então, a gente também vai estudando um pouquinho dessa parte também, mas meio que sozinho, assim. Então, a sociedade estando ajudando a conseguir ajudar nisso, acaba somando numa dor nossa, numa falta que a gente sente, né? Dessa questão da defesa profissional. Então, muito obrigada, doutor Fernando, por estar aqui disponibilizando seu tempo, e doutor Djalma também. Acho que agora a conexão dele foi de vez. Você finalizou, tá bem. Mas obrigada, a gente vai estar, daqui a 15 dias a gente volta aí com o doutor Fernando. Obrigada, Djalma. Valeu, um abraço obrigado, a todos, tchau. E feliz dia do neurocirurgião.